Você é aquela pessoa organizada que controla todos os seus gastos, seus investimentos, que está se preparando para a sua aposentadoria? Você não está errado. A palavra de Deus ela já nos orienta ao planejamento. Mas Jesus ele nos traz um alerta que existe determinado tipo de planejamento que nos afastam dele, que não agrada ao Senhor. Fique comigo neste vídeo que vou revelar para você qual é esse tipo de planejamento e vou passar uma atividade simples para que você possa identificar se o planejamento está sendo uma bênção na sua vida ou se ele está sendo uma maldição, se ele está lhe afastando do Senhor. Lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número 16, Jesus ele contou uma parábola, a parábola do rico insensato, de um homem que ele foi muito bem sucedido em sua plantação, ou seja, o Senhor o abençoou a ponto de a sua produção, de a sua plantação não caber dentro de seus celeiros. Ele precisou derrubar os celeiros, construir celeiros maiores para poder armazenar toda aquela produção. Mas qual foi o problema do planejamento daquele homem? Será que o Senhor está condenando o planejamento? Será que o Senhor não quer que ninguém seja bem-sucedido ou que tenha riquezas? Vou citar 3 erros que este homem cometeu que desagradou ao Senhor e colocou por terra todo o seu planejamento, ou seja, tudo que ele fez não serviu de nada. O primeiro erro foi ele planejar como se Deus não existisse. Se você ler o texto, você vai perceber que ele fala: eu farei, eu construirei, eu derrubarei, eu ajuntarei. Descansa, ó minha alma. Ele pensa apenas nele. Ele é individualista. Ele não quer saber qual é a opinião de Deus, qual é a vontade de Deus para a vida dele. O pronome eu aparece 6 vezes nesta parábola. Ele não queria saber qual era a vontade de Deus. A única coisa que ele se importava era nos seus próprios interesses. Agora pense comigo, quando você vai fazer os seus planos financeiros, você ora primeiro, você pergunta qual é a opinião de Deus, se você deve ir por aquele caminho, se você deve tomar aquela decisão, qual é o propósito de você fazer aquilo? Será que você está colocando Deus em seu planejamento ou não? Reflita nisso. Será que você está se comportando igual aquele rico insensato? O segundo erro é que seus planos estavam 100% centrados nele mesmo. Coma, beba, descanse. Ele queria apenas satisfazer os seus desejos. Não tinha a intenção de abençoar outras pessoas ou ele não se importava com o que ia acontecer. Ele poderia simplesmente ter vendido o excedente da produção, ter armazenado o que os seus celeiros comportavam e ter vendido o excedente. Ele já estaria abençoando outras pessoas, mas não, ele reteve aquele excedente. Perceba que quando ele retém, quando ele não vende, ele diminui a oferta, prejudicando as pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham condições e abençoando apenas ele mesmo. E o terceiro erro dele foi que os seus planos não incluíam a generosidade. Ele não pensou em outras pessoas, não pensou em seus familiares, não pensou em ofertar para o Senhor, para o tabernáculo, para oferecer sacrifício. Ele não pensou na generosidade, ele não quis repartir. E hoje eu tenho uma pergunta difícil para lhe fazer. Se você recebesse um aumento no seu salário, você iria abençoar outras pessoas? Você iria ser um pouco mais generoso? Ou você iria aumentar o seu custo de vida? Você iria se mudar para uma casa maior? Você iria comprar um carro melhor? Como você se comportaria se tivesse um aumento na sua renda? Então você percebeu com essa parábola que Jesus contou que o problema não é ter condições, o problema não é ser rico, mas a sua intenção por trás daquelas condições que o Senhor lhe deu. Será que você acha que domina o seu futuro, que domina suas escolhas? Veja o texto que está escrito em Tiago, capítulo 4. Ele diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aí ele traz a orientação. Perceba que as pessoas estavam planejando um ano inteiro. Vocês não sabem o que vai acontecer no amanhã. Como é que você está planejando o ano inteiro? Veja a conclusão desse texto. Ao invés disso, deveriam dizer:
se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aí está o segredo, colocar o Senhor em seu planejamento. Não é que você vai viver uma vida descontrolada, uma vida sem planejamento algum, mas o Senhor ele precisa fazer parte do seu planejamento. Para finalizar, quero fazer uma atividade simples com você, para que você entenda se o seu planejamento está de acordo com a vontade de Deus ou se ele está se tornando um ídolo em sua vida. Você vai responder para você mesmo apenas 3 perguntas. E a primeira é: nos meus planos financeiros de longo prazo, quanto espaço eu deixo para Deus? Será que o Senhor ele faz parte do seu planejamento? Será que nos seus planos, nas suas conquistas, tem fazer a obra do Senhor? Tem abençoar outras pessoas? Se pergunte se o Senhor faz parte do seu planejamento ou não. A segunda pergunta é: se eu morresse hoje, meu patrimônio serviu mais a mim ou ao reino de Deus? Você responde também essa pergunta. O que você construiu hoje? Você abençoou outras pessoas também? Você fez a obra do Senhor? Ou esse seu patrimônio serviu apenas para satisfazer os seus desejos aqui na terra? Não é? Se foi apenas para comer, para beber, para você descansar, se o seu patrimônio foi só para abençoar você mesmo, você precisa responder esta pergunta. E a terceira pergunta é: o que me dá mais paz? Minha conta bancária ou meu relacionamento com Deus? Olha aí, essa pergunta é bem difícil. Muitas pessoas estão com problemas financeiros, sem paz, sem acreditar mais em Deus por causa das suas finanças. Será que você só está feliz se a sua conta bancária estiver cheia, se você não estiver devendo nada a ninguém? Ou será que a sua felicidade está no Senhor, independente da situação que você está vivendo hoje? Uma situação boa ou uma situação ruim? Pare para refletir nessas 3 perguntas, responda para você mesmo e veja se o planejamento tem se tornado um ídolo ou se Deus continua ocupando o primeiro lugar em sua vida. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo.